Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Fé Comércio Bahia. E hoje vamos tratar de um tema de extrema relevância para o desenvolvimento econômico do nosso estado: o crescimento dos investimentos do Banco do Nordeste do Brasil no estado da Bahia. E para tanto, temos aqui uma visita ilustre, a presença do superintendente do Banco do Nordeste na Bahia, Pedro Lima Neto. Pedro, seja muito bem-vindo. É uma honra, Nelson, estar aqui falando um pouco da Bahia, do nosso estado, e o quanto estamos contentes em ajudar e apoiar a Fé Comércio e o desenvolvimento econômico da Bahia. A honra é toda nossa, Pedro, principalmente porque o Banco do Nordeste foi um grande apoiador do nosso evento, o Fórum do Comércio 2025. Queria aproveitar a oportunidade para agradecer também por esse apoio e esse entrelaçamento entre a Fé Comércio de Bahia e o Banco do Nordeste. Muito obrigado. Essa parceria é importante e a gente vem estreitando e azeitando ela a distante. É importante demais estarmos juntos. Vamos lá, vamos para a entrevista. Pedro, o Banco do Nordeste tem crescido muito os investimentos com foco no setor de comércio e serviços aqui no estado da Bahia. Como você avaliaria esse crescimento desse segmento tão importante para o desenvolvimento econômico do nosso estado? Rapaz, Nelson, eu acho que a Bahia, eu acredito que a Bahia ela está em um vetor de expansão importantíssimo e o banco e o comércio espelham isso, né? A gente ano passado ultrapassou a faixa histórica dos 10 bilhões em aplicação com o FNE na Bahia, ao histórico. Em 25 a gente já superou essa barreira no começo do mês atual, então a gente já supera o ano passado praticamente, a gente já empata agora e temos ainda novembro e dezembro. Também no comércio, ano passado a gente fez algo em torno de 2,25 bilhões, né, só o comércio, isso com o FNE. E esse ano a gente já está nas casas do 2,2 bi, então a gente vai superar e muito. Então a gente vê essa parceria, a gente vê o quanto o comércio é pulsante, o quanto a Bahia está em um vetor de expansão importante, a gente vê o comércio aqui crescendo muito, a gente vê a atuação de vocês, das câmaras bem fortes, bem integradas com o banco, isso é muito importante. Pedro, que legal, que bom saber isso, que o comércio e serviços tem sido o foco do Banco do Nordeste. Quais são os segmentos do setor do comércio e serviços que mais têm buscado o crédito? Atacado, varejo, logística, serviços de uma forma geral, turismo, que é muito importante. Eu queria que você destacasse para a gente um pouquinho. A atuação do banco é bem ampla e o comércio é essa locomotiva que não para, né? Se deixar o comércio usa o FNE inteiro, né? Vocês são de fato uma locomotiva do estado, uma locomotiva econômica e de geração de emprego. Os setores, eles são bem variados. Quando a gente fala de varejo, ele é muito variado. Então, a gente vai do alimentos, lazer, construção tem aquecido um pouquinho, principalmente aqui nessa área de Salvador. Quando a gente fala em atacado, aí a parte de alimentos e bebidas, de fato, acabam tomando um pouco o espaço dos demais, né, em quantidade. Lá no oeste entra um pouco também dos atacadistas, isso de produtos agro, né? Mas, no geral, alimentos é que tomam conta dos setores atacadistas aqui na Bahia. E quais seriam as principais linhas de financiamento que estão sendo buscadas pelos empreendedores do comércio? A gente poderia falar, por exemplo, de capital de giro, ampliação, modernização do seu negócio, digitalização, são exemplos? Isso, normalmente essa época, hora do Natal, o capital de giro é buscado bastante, justamente porque o aumento do volume de compras dessa época é grande. Mas, assim, é importante você do comércio pensar que o banco é esse banco amplo. Então, quando você pensar em expandir sua atuação, modernizar equipamentos e máquinas em geral, um processo bem simples, né? O que vocês pensarem em modernizar a sua estrutura fabril, sua estrutura de venda, sua estrutura de logística, o banco financia e financia inclusive implantação. Então, se você é um cara que está pensando em empreender no comércio, a gente financia você
do zero. Você não precisa ter estoque, é claro que você tem que ter um preparo, né? Você não vai acordar e pensar, vou montar o comércio. É você se prepare antes, se adeque, entenda um pouco do setor, mas saiba que estamos aqui para financiar também a importação. Então, isso é importante citar, porque é um setor que normalmente os outros bancos não costumam apoiar. Então, modernizar infraestrutura, logística, capital de giro, a gente apoia bastante. Essa época do Natal, então, a turma bate na nossa porta, estamos muito contentes e continue a bater, nos procurar bastante. Isso é muito bom. Eh, o comércio e serviços tem passado por profundas mudanças nos últimos anos, né? Em especial nos modelos de consumo e na digitalização. Como é que o nosso Banco do Nordeste tem apoiado essa transformação, Pedro? É importante isso, Gelson, porque de fato é um modelo que está mudando, e eu falaria que mudando não, está evoluindo para que cada vez ser mais eficiente. O banco ele tem linhas para inovação e essas linhas de inovação são as mais baratas. Então, assim, a gente começa com os menores portos a partir de 8% ao ano, em média o FNE. Quando fala em inovação, independente do porte, essa taxa não passa de 10, porque quanto maior o porte, maior a taxa. Então, as melhores linhas são de fato para inovação. E o inovar, ele não necessariamente teria o inovar em comparação ao mercado. Se eu estou modernizando a minha forma de atuação, ainda que uma outra empresa, um outro comércio já esteja fazendo, eu enquadro isso como inovação e consigo apoiar em percentuais de atuação maiores e com taxas menores ainda. Então, é um produto que é o mais incentivado do banco hoje. Excelente. Vamos falar agora de parceria, uma histórica parceria que vem dando certo. A FEComércio Bahia, a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia, como todos sabem, representa o segmento do comércio, dos serviços e do turismo no nosso estado. Como tem sido a parceria entre o Banco do Nordeste e a FEComércio, Pedro? Acho que essa parceria, ela nasce há muito tempo atrás, mas hoje ela se fortalece muito. Essa parceria com você, com o doutor Kelson, que é um velho parceiro, presidente Kelson, a gente tem conseguido estreitar laços, aproximar-se bastante, não só em eventos, mas parcerias de apoio, presença mais, mais intensa. A gente tem feito parte dos sonhos de vocês, das salas de discussão. Vocês têm apoiado bastante o banco, levando a marca, porque é importante, Nelson, que a gente consiga fazer com que o Banco do Nordeste ele chegue a cada vez mais empreendedores, principalmente os pequenos empreendedores, porque quando a gente fala de empreendimentos de grande porte, normalmente eles já sabem que a gente existe e usa muito a gente. O pequeno às vezes não. Quando esse pequeno ele vai de um banco comum, normalmente eles pagam taxas bem salgadas. Então a gente precisa, aí é Fé Comércio e Banco, a gente precisa conseguir fazer com que o banco chegue cada vez mais ao pequeno empreendedor. Muito bem colocado, Pedro. É importante isso olhar para o pequeno empreendedor e mais ainda aquele pequeno empreendedor, não só da capital, como também do interior do estado. O Banco do Nordeste tem esse olhar cuidadoso, acurado para esse empreendedor que é do interior do estado. Existiriam algumas regiões que se destacam em termos de investimentos por parte do Banco do Nordeste? Você vê que a gente tem um papel bem interessante. O banco ele tem uma obrigação de a cada ano atuar com ao menos uma operação FNE e só ao menos uma operação FNE em cada cidade do nosso estado. Então, a cada ano a gente começa essa batalha de atuar em todas as cidades do estado. Então, as 417 cidades da Bahia, elas precisam fechar cada ano com ao menos uma operação com FNE contratada. E mais, a gente foca em fazer uma operação ao menos no setor comercial, uma operação ao menos do agro, para que a gente não tenha essa separação. Então, o banco olha bastante para o interior. Como um todo, o banco precisa aplicar ao menos 51% do que ele aplica de FNE no semiárido.
e as capitais do Nordeste estão fora do semiárido, né? Então, a gente precisa aplicar 51% de tudo que o banco aplica no interior, que é no semiárido da área de atuação. Especificamente Bahia, a gente tem setores que é porque o comércio ele é bem complementar à atuação dos demais setores. Então, por exemplo, quando a gente parte para o norte, a parte de fruticultura, o comércio de frutas do norte do estado é muito forte, porque a fruticultura lá é muito forte. Quando a gente parte para o oeste, a parte do agro, de grãos, o comércio atacadista de produtos agro, o comércio em geral naquela área de lenha ali e adjacências é muito forte. Quando a gente parte para o sul, a turma do café, isso. Então isso é interessante como o comércio ele vem fazer aquela parte final da cadeia produtiva, mas que sem ele não faz sentido, porque se eu não tenho o comércio para vender, eu não tenho por que produzir, eu não tenho por que plantar frutas. Então você vê que o comércio ele está ali preenchendo e sendo o setor final, o setor que faz sentido a cultura existir. Então a gente atua de forma muito grande e a Bahia tem esse particular. No interior, se é algo bem diverso, mas bem forte. A gente tem áreas bem fortes no interior da Bahia. Essa é a importância do comércio. E eu queria saber agora um pouco, falando em comércio, de futuro. Quais são as expectativas do Banco do Nordeste para os próximos anos? O que o empreendedor do comércio e serviços pode esperar do Banco do Nordeste para os próximos anos? Estou esperando sua resposta, Pedro. Boa. A gente vem expandindo, tendo bastante atuação do banco. A gente vem atuando em setores que a gente não atuava com tanta força no passado. Então, a gente tem feito uma atuação bem forte com prefeitos e cidades das parcerias, né, em concessões, porque hoje a gente percebe que esses modelos em que entra o privado apoiando o público, ele tem funcionado bem. Então a gente tem apoiado porque quando são grandes concessões, os grandes bancos chegam, mas às vezes são cidades pequenas, menores, então a gente entra para também preencher essa lacuna. A gente entra de forma mais intensiva na promoção da modernização do comércio, então cada vez mais atuar no e-commerce, atuar no setor de inovação no comércio. A gente tem ficado antenado com as feiras do mundo, então o que é que vem de novo para o comércio e como a gente pode de fato apoiar. A cada ano o banco vem dando saltos em atuação, como falei, a gente já supera agora praticamente o atual do ano passado, os 10 bilhões, que já foi algo histórico. Se botarmos outras fontes, além do FNE, em 25, a gente espera passar dos 14 bilhões, então é muita coisa. A gente, em 25 de FNE, o nosso orçamento, o orçado é 11 bilhões, a gente espera superar também. Normalmente, quando sobra algum saldo de FNE, a Bahia usa. A gente é esse motor que não para. E o comércio é o nosso motor que mais puxa a atuação. Se você isolar os setores do agro, porque, por exemplo, eu não posso botar na mesma cesta agroempresarial com a agricultura familiar. Se eu separo essa cesta, o comércio, de fato, fica à frente, puxando, e a gente tem que controlar ele, porque o banco ele tem que também atuar nos diversos setores e se brincar o comércio que não para e toma tudo. Fica bom demais, porque a gente precisa, de fato, atuar muito nisso. Pedro, muito obrigado por essa excelente entrevista, muito obrigado pela parceria histórica entre o BNB e a Fé Comércio Bahia. Muito obrigado a vocês, principalmente a vocês, pela audiência. Continuem seguindo o conteúdo da Fé Comércio Bahia nas nossas redes sociais, vem muito mais por aí. Até a próxima. Abraço, turma.